Olá! Hoje eu vou falar sobre uma obra que eu gosto muito. Quando adolescente, eu vi pela primeira vez, eu vi o filme primeiro. É um filme de 1945, com um ator chamado Herb Hatfield, um ator muito bonito. E ele fez o papel principal nesse filme, um filme em branco e preto. E eu vi na televisão e que me impressionou muitíssimo. Eu estou falando de O Retrato de Dorian Gray. Depois, anos mais tarde, eu comprei o livro e li a obra mesmo e acabei conhecendo posteriormente o autor, né, o Oscar Wilde, sabendo um pouco mais sobre quem foi esse autor que escreveu essa obra, O Retrato de Dorian Gray. Então, tenho este livro, um livro belíssimo, todo dourado, uma publicação muito bacana e que daí depois eu li com muito cuidado, obviamente que suplanta o filme, mas o filme me marcou muito. Você que não assistiu, fizeram outros depois, mas esse primeiro de 1945 é muito marcante, né? Porque conta a história de um homem muito bonito e que ele conhece um pintor muito importante de retratos e coisa e tal, e ele se coloca, esse pintor achava esse cidadão muito bonito, o Dorian, e pediu para ele se ele pousasse, né? E ele faz o retrato em pé, assim de corpo inteiro, e daí ele fica com esse retrato. E daí, paralelo a isso, ele conhece um aristocrata, um cara assim super super do mal, né? Uma pessoa que só sabe cultuar a beleza, só sabe cultuar os prazeres sexuais, né? E ele acaba arrastando Dorian para esse universo. E o Dorian, vendo aquele retrato muito bonito dele, ele entendeu que ele iria envelhecer, né? Que ele envelheceria. Então ele faz um pacto com o diabo, né? Para que o retrato envelheça e ele não. E aí a história é incrível, porque passam-se os anos, ele sempre muito bonito, o retrato, e a gente não vê no filme, no caso. O retrato começa a ficar desfigurado, no sentido com rugas e coisa e tal, e ele acaba se transformando num homem horrível, né? Ele comete crimes, ele comete uma série de coisas, e tudo isso fica registrado no quadro, que a gente não vê, a gente só vê no final, né? Porque ele esconde no sótão, ele esconde esse quadro. E de tempos em tempos ele vai lá ver o retrato, ele fica sempre horrorizado com o que ele vê, ou seja, a alma dele, né? A figura dele ali impressa naquele quadro, naquela pintura. E o filme é muito interessante, que como eu disse, é um filme em branco e preto, né? E quando eu assisti, eu já tinha TV a cores e tudo mais, e vamos ver esse filme em branco e preto. Daí você vai assistindo o filme, e no final do filme, quando o quadro é revelado, né, aparece uma figura horrível, ele se transforma numa pessoa horrível, e o quadro aparece colorido. É uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu não estava preparado para isso, né? No fim eu estou aqui falando do filme, mas se você não assistiu, procure assistir esse filme, com esse ator que eu falei que é muito bonito, tinha que ser, né, para retratar o Dorian Gray. E um filme fabuloso, muito legal, que me impressionou bastante. E o livro é maravilhoso. Eu tenho inclusive duas edições, eu tenho essa mania. Eu compro um livro, depois passa-se o tempo, eu esqueço que eu comprei, acabo comprando outro e mantenho, porque são traduções diferentes, então é interessante você ver a maneira como cada um traduz a obra do Oscar Wilde. Oscar Wilde foi na virada do século passado, ele morreu em 1900, então ele é do final do século XIX, ele é de Dublin, da Irlanda, ele é um irlandês, e foi um autor muito conhecido, né? O Retrato de Dorian Gray foi o único romance dele, mas ele tem vários e vários contos, ele escrevia histórias para revistas, tanto é que o Retrato de Dorian Gray, na sua primeira versão, em 1990, foi para uma revista, e no ano seguinte, em 91, foi transformado em livro.
E quando foi lançado o Retrato de Dorian Gray, foi um caos em Londres, né? Os críticos, todo mundo condenou, porque ele fala muito da moral, ele mostra muito como era a sociedade, a sociedade aristocrática, o pessoal que tinha dinheiro naquela Londres no final do século XIX. Então ele foi muitíssimo criticado, né? Teve processos e depois assim, sexualmente ele era homossexual e então ele também se vestia como um dandy, né? Dandy são aqueles homens que se vestem de uma maneira muito elegante, com roupas de belíssimos cortes, mas muito chamativo. Né? De repente, quando você vai numa festa, numa vernissagem, por exemplo, daí surgem aqueles rapazes, né, com blazers, com sharps e gels e tudo muito assim meio extravagante, mas muito elegante. Então isso seria um dandy. Então ele foi um dos primeiros no mundo, né? E tem este filme aqui, Oscar Wilde, O Primeiro Homem Moderno. E é um filme de 1997. E é bem bacana para quem deseja conhecer um pouco do que foi Oscar Wilde, o autor de O Retrato de Dorian Gray, que é um livro muito legal. Você vai curtir bastante. Vale a pena conhecer. E assista o filme e procura aquele filme que eu falei para você de 1945. Né? Você vai gostar. Né? Um estilo meio gótico, uma coisa assim bem bacana. Tá aqui a minha dica. O Retrato de Dorian Gray e Oscar Wilde.